Blank Entrevista no ar, e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Ernesto para falar sobre um assunto que é pedra na vesícula. Doutor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar aqui dessa entrevista. Doutor, para começar então, eu queria te perguntar quando é o caso de uma pedra na vesícula necessitar de um procedimento cirúrgico? O tratamento da pedra na vesícula, na verdade, ele é essencialmente cirúrgico, né? Então, a gente só não vai operar os pacientes que têm pedra na vesícula quando o risco cirúrgico não justificar o procedimento, né? Então, se é um paciente que já tem uma idade muito avançada, outras comorbidades, né? Onde a gente julga que o risco cirúrgico é um risco elevado, então a gente evita a cirurgia nesses pacientes. E também nos pacientes de idade um pouco mais avançada, mais assintomáticos, né? Que não sentem nada. Esses a gente pode reservar só uma observação, dieta, pode até fazer uso de um medicamento que a gente tem hoje aí na tentativa de dissolver um pouco esses cálculos aí, o que tem uma baixa efetividade, mas não deixa de ser um dos arsenais terapêuticos que a gente tem disponível, né? Mas para todos os outros casos a gente tende a operar, né? A operar porque hoje a gente tem uma facilidade para essa cirurgia, a gente tem o método convencional, tem o método laparoscópico, que é o mais amplamente realizado, e tem a via robótica também, né? E é uma cirurgia rápida, né? É uma cirurgia que o paciente fica ali um dia internado e costuma ter uma recuperação muito boa e previne crises que são potencialmente até fatais, né? É isso que eu ia te perguntar, doutor, quais são os sintomas dessa crise, né? Quando que a pessoa deve se preocupar e ter um sinal de alerta, né, em relação a isso? Isso. A pedra na vesícula, ela pode ser desde assintomática, né? Então o paciente descobriu ali por um achado de exame, né? Como também pode causar um pouco de indigestão, as cólicas biliares, né? É o que é mais comum, são dores na região do hipocôndrio direito, abaixo da costela do lado direito, forte intensidade, pode vir associado com náusea, vômito, às vezes pode irradiar para todo o abdômen superior e para as costas. E as complicações que são as mais temíveis, na verdade, né? Quando a gente tem uma colicistite aguda, então o cálculo entope o canalzinho da vesícula, ali a saída da vesícula, e a vesícula passa a sofrer um processo todo inflamatório, né? Inflamatório infeccioso, e isso pode ser um quadro bastante grave, né? Esse cálculo também pode migrar para a via biliar, descer para a via biliar e causar uma colangite. Pode entupir o canalzinho do pâncreas, né? E dar uma pancreatite biliar. Então, esses são quadros todos graves, onde o paciente muito provavelmente vai ficar internado, às vezes vai ter que fazer cirurgia de urgência e pode até levar ao óbito, infelizmente. Doutor, e essa dor da cólica, ela se assemelha com a cólica renal ou é uma dor diferente? Ela causa alguma confusão às vezes no paciente? A localização da dor é que é um pouco diferente, mas a intensidade da dor e o tipo de dor, ela é muito parecida com a cólica renal. A cólica renal normalmente é uma dor mais lombar, né? Mais nas costas, que pode acabar descendo para a região de abdômen inferior. A cólica biliar normalmente é uma dor mais em abdômen superior e principalmente embaixo da costela do lado direito. Mas quem já teve diz que é uma das piores dores da vida aí, porque é uma dor muito intensa mesmo. Doutor, em relação ao procedimento, né? Um procedimento curto, quanto tempo de duração, né? A questão da anestesia também, qual que é a mais utilizada? A anestesia mais utilizada é a geral, né? Onde o anestesista tem o melhor controle do paciente, por ser um órgão alto também, né? Acaba dando uma analgesia, uma facilidade melhor para operar o paciente. E nos casos de laparoscopia robótica, né? Na via laparoscópica robótica, a gente usa sempre a geral, né? Aí realmente não há outra opção, por conta da analgesia mesmo, né? Pneu, peritônio, gás que a gente coloca dentro da barriga para poder fazer essa cirurgia de forma minimamente invasiva é uma coisa que gera um desconforto, uma dor bastante intensa se o paciente estiver acordado, né? Com relação ao tempo de internação, né? Você perguntou.
Tempo de internação, normalmente o paciente fica internado de um dia para o outro, né? Interna, opera e vai de alta. Alguns casos teria condições de dar alta no mesmo dia, mas normalmente a gente prefere deixar um diazinho de observação, analgesia, tudo bem, vai embora para casa. Claro, os casos mais complicados, cirurgias de urgência, esses estão sujeitos a uma variação bastante grande, né? O paciente pode ter necessidade de reabordagem, ter que ficar com dreno, ter uma internação mais prolongada, mas na média, um dia de internação. Doutor, e o pós-cirúrgico, né? Quanto tempo depois essa pessoa já pode voltar para suas atividades, fazer exercício físico, voltar para o trabalho? Perfeito. Essa é uma pergunta que a grande maioria dos pacientes faz, né? Hoje, os pacientes não querem ficar parados, né? A grande maioria. Mas na via laparoscópica e na via robótica, que é pouco utilizado para a vesícula, né? Hoje é mais a laparoscópica mesmo, a recuperação costuma ser bastante rápida. Acho que a conduta varia um pouco de cirurgião para cirurgião, mas na média a gente pede aí uns 10, 15 dias de um repouso mais intenso, e depois desses 10, 15 dias o paciente pode voltar para suas atividades praticamente normais, mantendo uma certa restrição de esforço, né? Então, a restrição para esforço físico, academia, tudo que envolve o aumento da pressão abdominal, esse a gente prefere segurar ali pelo menos uns 30, 40 dias, né? Para não ter hérnia nos orifícios, nas feridas operatórias. Certo, doutor. E esse processo pós-operatório, ele é doloroso para o paciente? Na via convencional, um pouquinho mais, né? Porque é um corte maior, a manipulação acaba sendo maior. Na via laparoscópica e na via robótica, não. Assim, claro que toda cirurgia gera um desconforto, gera um pouquinho de dor, mas essa é uma cirurgia que normalmente os pacientes não têm grandes dores, não, né? Normalmente os 3, 5 primeiros dias no máximo ali costuma ser um pouco mais desconfortável, e depois disso costuma ir muito bem, né? Tem muitos pacientes que falam, poxa vida, parece que eu nem operei, né? Assim, tô bem rapidamente, preciso mesmo ficar esses 10, 15 dias, né, de repouso. E por outro lado, claro, né, os casos mais complicados, infecções agudas, pós-pancreatite, esses podem ter uma evolução um pouquinho mais arrastada, com uma dor, né, por um período um pouquinho mais prolongado, mas ainda assim totalmente controlado com medicação, né, na medida do que for necessário, e o paciente costuma ficar bem, não é um pós-operatório que causa grandes desconfortos, né? Perfeito, doutor. E para encerrar, como é que é realizar esses procedimentos aqui no hospital para o doutor? Bom, o Blanc é um hospital excelente, né? Recomendo a todos aqui. Tem uma estrutura muito bacana, uma equipe assistencial muito bacana, materiais, né, disponíveis sempre que necessário, e é ótimo ter um bom relacionamento com o hospital aqui. Recomendo para todos que venham fazer aqui comigo e aqui no Blanc. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Se você gostou, deixe seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima. Obrigado.